que é que essa guerra, esse conflito, ele, na sua avaliação, ele envolve especificamente? Se a gente pensar, talvez a ideia desse conflito ele tenha surgido lá na década de 90, com o final da, da União Soviética, certo? Que aconteceu em 1991, salvo engano, isso, exato. E aí, o que é que aconteceu? Naquela época, a Crimeia, que fazia parte do território da Ucrânia, naquela época, quando o fim da União Soviética, quando acabou, muitas pessoas que viviam na Crimeia, que eram pró-Rússia, eles esperavam que a Crimeia ele voltasse do território da Ucrânia para fazer parte da, da Rússia. Só que isso não aconteceu. E o que foi que aconteceu? Passou-se muito tempo, muitos anos. Em 2013, com a queda do então presidente, que ele era um presidente pró-Rússia, que era o Viktor Yanukovych, com a queda dele em 2013, o movimento separatista da Crimeia, para que a Crimeia saísse da Ucrânia, se intensificou bastante. E aí também foi o período em que a própria Ucrânia ela começou a ter ideais mais democráticos. A queda do então presidente pró-Rússia foi justamente por isso, porque ele não queria fazer acordo de cooperação na época com a União Europeia. Então, assim, a postura da Ucrânia ela meio que foi mudando dos ideais que a Rússia prega, que é diferente do que a gente prega no Ocidente. Então, em 2013, com a queda, esse lado da Ucrânia foi se intensificando para uma Ucrânia mais democrática, uma Ucrânia que conversasse melhor com a União Europeia e com o Ocidente, enfim. E aí foi quando, em 2014, com a intensificação dos movimentos separatistas, a Rússia foi e invadiu e anexou a região da Crimeia ao seu território. Então, ao que indica, o que a gente pode ver, esse conflito ele surge desde aí, que houve muitas mortes, enfim, só que a Ucrânia perdeu, tendo em vista tudo aquilo que a gente sabe. O poderio militar menor, um Estado menor e a Rússia com toda a sua estrutura militar. E aí isso veio crescendo. Acho que essa ideia de não integrar somente a Crimeia, mas a Ucrânia, porque a Ucrânia continuou com esse ideal, ainda mesmo com a retirada da Crimeia, ela continuou com esse ideal democrático e com um diálogo mais aberto, principalmente com a União Europeia, assim como os outros países que saíram da União Soviética, a maioria hoje em dia eles fazem parte da União Europeia, tem um diálogo bom com o Ocidente, e a Ucrânia caminhava nesse mesmo sentido. Só que tem um porém. A Ucrânia, ela é muito territorialmente, ela é muito, ela tipo assim, ela tem fronteira com a Rússia, então ela é muito próxima. E se a gente buscar na história, a Rússia, ela é um território muito fácil de invadir. Se a gente puxar na história, tanto Napoleão quanto Hitler eles conseguiram invadir a Rússia facilmente. Então, a Rússia meio que utilizava os países ali da União Soviética como uma proteção territorial para Barreira, não né? chegar a ela. Exatamente. E aí, se a gente for analisar, além dessas questões de integrar o território, essa questão da proteção territorial, trazer uma proteção territorial, de fazer com que um país que está tão próximo da Rússia não tenha ideais democráticos e não deixe os costumes e as ideias do Ocidente entrar. E aí eu acho que isso tudo legitimou, não acho que legitimar não é bem a palavra, mas deu mais força para esse ideal do Putin aí de Foi invadir. motivo a ele, né? Foi o motivo, Exatamente. né? E eu vejo também assim muito tanto essa questão do passado, que a União Europeia não, a União Soviética e a Rússia ela era vista como uma grande potência no mundo. Com o final
da União Soviética, ela se apagou bastante do cenário. Eu acho que é uma forma de também resgatar um pouco isso, de mostrar que ela, tipo, ainda é uma grande potência, de que ela ainda tem força a nível mundial. Então, assim, eu acho que foram vários motivos que foram juntando, tanto essa questão histórica, quanto a questão territorial, quanto a questão de a Ucrânia está tendo esse diálogo mais democrático, sobretudo a questão de tentar entrar para a União Europeia e também fazer parte da OTAN, que Sim. esse é um grande ponto que Moscou e a Rússia eles questionam muito perto, com divisões territoriais muito perto, estaria deixando aberto para a OTAN instalar quem sabe, uma base militar que tem à frente os Estados Unidos. Então, isso eu acho que é visto como algo que afetaria bastante a Rússia. Então, Uma acho ameaça, né? que exatamente, eu acho que isso foram os principais. Também, e a questão também econômica, a Rússia, a Ucrânia, principalmente ali na parte da Crimeia, ali perto, eles têm um grande potencial petrolífero. Então, assim, isso tudo influenciou, eu acho, para o início desse conflito. E também isso leva a gente a pensar por que esse conflito só começou agora. Tipo, a gente viu que houve a invasão da Rússia em 2014, lá na Crimeia, enfim, e que a Rússia não conseguiu avançar mais, ou pelo menos ficou quieta. Primeiro, a gente tem que pensar, decorrer desses anos, veio a pandemia, a gente passou quase 2 anos aí na pandemia, eu acho que deu uma segurada nele, e também teve alguns motivos para que, se a gente analisar bem, é, o Putin, ele é tipo assim, ele é um sociopata, ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente. Então ele verificou, primeiro, a questão da resiliência econômica da Rússia. A Rússia, ele sabia que ele invadindo a Ucrânia, ele ia ter bastante embargos econômicos, bastante sanções. Então ele esperou a Rússia estar um pouco melhor economicamente. Recentemente, acho que ano passado, a Rússia ela fechou um acordo eu até anotei aqui, com a China, que dá maior força econômica para ele, esse tipo de contrato. Eu li sobre isso. Outro ponto assim que eu vi é a questão do Ocidente. É, ele esperou um momento certo para estar economicamente bem. A questão também do Ocidente, hoje em dia o Ocidente, se a gente analisar, a Alemanha ela passa por um novo governo, chegando um Transição. novo governo, Exatamente, está saiu a chegando Merkel, está entrando outro agora. exatamente, está entrando um novo governo. A Inglaterra, que assim, levando em consideração os países, as maiores potências, a Inglaterra está passando por uma crise política grande. Boris Os Johnson. Estados Unidos está passando por uma crise interna e também está com um ano de eleição do Congresso. Sim. Então eles estão com muitos problemas domésticos para lidar. A França está com eleição para esse ano. Então, assim, se a gente analisar, ele esperou o momento certo para que as grandes potências estivessem ali meio que resolvendo Com as problemas suas internos, né? relações, os seus problemas, para poder não ficar tão direcionado para intervir, enfim. Outra coisa que eu vi também, que ele esperou as condições climáticas ideais, Sim. porque o cara, tipo, ele é muito esperto, tipo, hoje está ideal para, tipo, ele poder invadir a Ucrânia territorialmente, sem poder, tipo, tá sem neve, tá um clima bom, então ele consegue invadir territorialmente a Ucrânia. E outro ponto também que eu até coloquei aqui, que é o ponto mais forte, eu acho que foi o fato de a Ucrânia, ela não o fato de haver, ela estava muito próximo com o diálogo com a União Europeia e a OTAN desde então, e com essas possíveis ameaças, eu creio que ele ficou receoso de que, de repente, ela fechasse o tratado com a OTAN e aí a OTAN intervisse, mas, porém, no tratado da OTAN, existe uma cláusula lá que
é proibido países integrarem a OTAN que eles estejam em conflito. Então, assim, não existia apenas um conflito aparente, mas a Existe partir do momento tensão, que né? ele, exatamente, a partir do momento que ele invade o conflito, ele é real. Então, assim, independente disso, ele não pode mais fazer parte da OTAN. Se houver uma ajuda, pode ser uma ajuda extraoficial, mas não como um país membro da organização, entendeu? Então, só concluindo, então eu acho que, assim, é, diante de tudo, ele esperou o momento certo, para que ele pudesse, de fato, fazer iniciar esse conflito. Eu acho, a gente tem um aspecto que está sendo muito comentado, que é o seguinte, é que esperava-se que o ataque, que a invasão, ela se desse de maneira rápida e pelo poderio militar da Rússia, eles conseguissem tomar Kiev rapidamente e em questão de dias esse conflito ele está consolidado a favor da Rússia, digamos assim. E a gente está Isso. hoje no 8º dia de conflito, isso não aconteceu. O senhor acha que, de certa forma, a Rússia está atacando, mas ela está atacando de uma maneira mais compassada, digamos assim, exatamente para manter o conflito, para impedir que se resolva? Acha que pode estar acontecendo isso, não? Eu creio que sim, porque se a gente puder observar, ele está tentando minimizar os efeitos, porque quando ele faz um ataque muito grande, ele destrói muitas vidas, e são muitas vidas de civis. Então, tipo assim, Poderia a gerar uma Rússia já não. reação também do Ocidente, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que ele está fazendo algumas invasões, mas ele está fazendo invasões estratégicas. Ele está, tipo, destruindo a comunicação, as torres de serviços, inviabilizando alguns serviços para que, tipo, a própria Ucrânia ela vá implodindo, entendeu? Sem fazer grandes ataques. Uma das Inclusive, usinas nucleares, né, também. exatamente, e isso é uma forma assim de indiretamente, pelo que eu vejo, é uma forma indiretamente de dizer, olha, Ocidente, eu tô aqui, estou invadindo com cuidado, mas eu tô com uma usina nuclear aqui, tá entendendo? Então, tipo, fiquem na sua porque tipo, eu posso prejudicar bastante vocês. Mas assim, ao meu ver, eu creio que tipo esse não seja um intuito, até porque assim a ideia da Rússia é de fato tomar o território ucraniano e gerar um acidente químico, biológico, vai gerar bem mais danos financeiros e de vidas para a própria Rússia ter que lidar depois do que ele deixar permanecer. Por isso que quando houve o ataque, eu fiquei pensando e fiquei esperando a notícia para ver se realmente tinha acontecido alguma coisa, mas eu acho que esse não é o intuito de fato dele, porque ele não é burro. A gente sabe que o cara é muito inteligente. Então, se ele gera isso aí, os efeitos colaterais são muito grandes, tanto para os militares dele, quanto para as pessoas na Ucrânia. Isso vai gerar talvez uma intervenção maior do Ocidente, que está somente fazendo sanções econômicas. A gente viu que tem alguns outros tipos de sanções, como o Comitê Olímpico, que já retirou a Rússia. Enfim, está no caminho assim ainda do direito internacional sem um conflito corpo a corpo, sem um conflito direto. E eu acho que quando ele gera algo que prejudique mais o Ocidente ou que bata mais de frente, eu acho que ele vai gerar um revide. Então, eu acho que a ideia dele é indo fazer aos poucos esse conflito e atacando aos poucos justamente para tipo diminuir como eu falei, a ideia dele não é destruir, ele quer anexar o território. Então, assim, quanto menos vida e quanto menos danos tiver para ele, é melhor. Então, assim, a ideia ele busca que eles se entreguem, que ele tome conta do país, enfim. Então, eu acho que é por isso a razão dele estar fazendo. Estamos no 8º dia, né? Oitavo, hoje é 8º, é. Exatamente. E ele está fazendo isso de forma mais paulatina, mais comedida. Entendo. O senhor acha que essas sanções têm surtido o efeito esperado? As sanções estão sendo aplicadas, ou acha que também faz parte da programação dele, ele já ter pensado que ia haver essas sanções e ele já levou isso em É, consideração e está eu, preparado? eu, eu creio que sim. Como eu falei, ele estava tipo
ele esperou ter uma resiliência econômica melhor, a Rússia está melhor, porque ele sabia que essas sanções iam chegar, porém, é, isso a longo prazo é, pode fazer com que o país ele sofra bastante. Hoje a gente já está vendo algumas pessoas tipo, bens sendo bloqueados, tipo, as pessoas saindo, e isso pode ser, se a gente for analisar, o Putin ele não é bem quisto no país. Apesar da gente não ter tanta informação, mas a ideia das sanções é que tipo o país ele fique apesar de ter liberdade, mas as pessoas fiquem presas no país. É tanto que as pessoas, os russos eles já estão com dificuldades de imigrar, de sair do país, de ser aceito. Então isso pode gerar a ideia que gera uma revolta dentro da população e que tipo a própria população russa rogue ou peça para que tipo o conflito acabe por estar sendo afogado ali, tá entendendo? Mas os impactos, se a gente analisar, tanto os impactos locais, se a gente for analisar de forma geral, os impactos que esse conflito tá tendo, primeiro é a questão da vida humana, que é tipo um impacto, acho que é o maior impacto que a gente tem, que a gente está vendo É. as O pessoas maior êxodo morrerem. do século. Em 8 dias, 1 Exatamente. milhão de pessoas, a perspectiva é que chegue a 4 milhões, no mínimo, de pessoas. Exatamente. E isso é tipo contra tudo que vem sendo pregado desde a Segunda Guerra Mundial pelo o direito internacional, preservação da vida humana, preservação dos direitos humanos. Então, assim, acho que esse é o maior, se a gente analisar, é o maior impacto é a perda de vidas humanas. E depois tem essa questão, de fato, da Rússia, dela começar a sentir os impactos econômicos. Eu até coloquei aqui que, como a gente já viu, essas sanções econômicas e as sanções que estão sendo impostas pelo Ocidente, então vai fazer com que a Rússia ela fique tipo bem como é que eu posso usar a palavra? Ela fique bem isolada ali, né, naquele núcleo. Então acho que essas são as principais sanções e fazendo uma análise também assim do que pode gerar, o que o conflito, os impactos que esse conflito gera para o mundo, é a questão de que a gente estava saindo a gente saiu da pandemia agora, o mundo estava começando a se reorganizar, a melhorar, e aí com isso tende a acontecer temos um menor crescimento, temos distúrbios no comércio, alteração do câmbio. Então, assim, gera uma consequência muito grande para o Entendi. mundo em si. Então, acho que todo mundo acaba perdendo, apesar da gente estar distante, mas a gente acaba perdendo. E também, assim, fazendo até uma análise dos impactos que isso pode causar no Brasil, eu cito dois exemplos, que é a questão que a Rússia ela é um dos maiores produtores de fertilizantes. A E gente, a vem, gente compra muito. a gente negociou Exatamente. a fábrica de fertilizante com eles, né? Exatamente. E aí, tipo, isso pode prejudicar muito o Brasil na questão da produção do agronegócio e toda a cadeia produtiva. E outro ponto é a questão do petróleo, que ele é um dos maiores produtores de petróleo no mundo, e isso está fazendo com que o barril do petróleo suba, eu acho que já está cento e poucos dólares. Eu estava vendo uma reportagem recente, tem um especialista, um economista, dizendo que espera chegar até 130 dólares um barril. Então, isso vai ser um impacto muito grande para o Brasil. A gente já está com gasolina aí em Natal a R$ 7. Uhum. Eu até fiquei surpreso que eu cheguei hoje aqui em São Paulo e aqui é R$ 1 mais barato, dizendo, caramba, que absurdo. E aí, eu acho que esses são os principais impactos, assim, que essa guerra, que esse conflito vai ter. E como é que E, choveu o posicionamento do Brasil com relação ao conflito? então, eu acho que o Brasil, ele sempre foi muito... Ele nunca, tipo, diante da história e do que a gente tem, a gente não tem um posicionamento... O Brasil nunca tem um posicionamento forte, pelo menos desde o início. Então, ele sempre acompanha muito o que as grandes potências fazem. Eu creio que tipo, o governo, tipo, apesar da recente visita que Bolsonaro fez à Rússia, inclusive achei completamente indevido e errado no momento de pré-conflito, porque isso poderia
trazer um grande problema de imagem. Eu acho que até causou, mas não poderia ter. Imagine se tivesse instaurado o conflito enquanto ele estivesse lá. O quanto isso ia causar de má impressão para o Brasil. A gente que já tem uma imagem, já está com uma imagem tão suja fora, mas eu creio que, por enquanto, o Brasil ele não vai estar neutro. Eu acho que a posição é de acompanhar, é de fazer essas sanções, mas que vai ser somente nisso. Assim, a gente não, eu creio que a gente não tem uma grande expressão para o mundo entender o quanto é isso. Então, eu acho que a gente tende mais a acompanhar as grandes potências, o que os países ou da União Europeia ou dos Estados Unidos, enfim, tendem a fazer. Então, eu acho que seria basicamente isso. Tenho mais duas perguntas aqui das que eu pensei. A primeira é o seguinte: o senhor já até falou mais ou menos sobre isso no seu segundo comentário. O senhor acha que o objetivo do... E eu li isso num artigo também, até um artigo que saiu no New York Times, foi traduzido pelo Estadão. O senhor acha que o objetivo do Putin é restabelecer algo, o mundo russo, como dizem, ou a União Soviética? O senhor acha que tem esse objetivo? Passa pela cabeça dele isso? Eu creio que sim, acho que ele foi, acho que isso está meio que engasgado nele desde 91, então acho que ele meio que busca essa glória perdida aí de tentar restabelecer. Talvez hoje seja mais difícil, mas eu creio que seja isso. Então, assim, a gente tem esse receio. A gente poderia dizer que o Putin ele está tentando fazer a Rússia, aquele lema do Putin, né? Make America Great Again, né? Faça a América grande. A Rússia é grande de novo. Exatamente. Um Trump russo. Exatamente, E eu acho que tipo assim, isso é algo que ele já vinha pensando, e como eu falei, acho que ele estava esperando meio que o momento certo para tentar reagir, para tentar fazer alguma coisa. Inclusive, eu vi, não sei se é verdade, eu vi uma reportagem que ele tinha assinado algo, ou tinha prometido algo a Pequim de fazer isso somente após as Olimpíadas. Não sei se de fato isso... Pequim procurou e pediu que, se ele fosse fazer algo, fizesse só após as Olimpíadas, porque ia prejudicar. E ele não... Exatamente, Então, eu não sei, eu creio que sim. Acho que ele tipo, ele vem amargando isso há muito tempo, e eu acho que ele tenta, de certa forma, buscar essa glória perdida dele aí, que aconteceu desde 91, em que a Rússia, que era uma grande potência, e hoje tipo assim, é visto como um país mais simples. O que me deixa intrigado é que a história sempre mostrou que a Rússia é um país muito problemático. E mesmo assim, a União Europeia não se precaveu todo esse tempo, assim, o quanto ela necessita da Rússia, tá entendendo? A questão do gás. Eu fico pensando, gente, esses países são tipo organizados em bloco, tudo, e nunca pensaram em buscar outra fonte de gás de outro canto, deixar esse tempo, porque tipo, a Rússia ela nunca foi confiável. Então, se a gente analisar a história, sempre foi isso, e sempre teve esse conflito até de ideais, essa tensão, né? Exatamente. Então, e eles acharem que de fato o diálogo internacional ia permanecer. Mas, enfim, acho que vai ser coisas dos próximos capítulos aí que a gente vai acompanhar. E a última pergunta é a seguinte: como é que o senhor avalia que isso vai terminar? Termina? Não termina? Termina com ele tomando a Ucrânia? Se ele tomar a Ucrânia, o que é que para ele? Reconfigura a Europa? Como é que o senhor avalia isso? Então, eu creio que, tipo, diante da situação, eu acho pouco provável que, só se, tipo assim, houver realmente algo que algo que mude o contexto da história, de, tipo, ele demonstrar, a princípio, fazer mais uma grande ameaça à União Europeia, tipo, alguma coisa... Eu fiquei receoso com essa questão da usina, porque seria um grande ponto para fazer com que a União Europeia, de fato, agora eu vou entrar na briga, porque tipo, agora está de fato me afetando. E aí, mas por enquanto que isso não acontece, os danos são muito locais ainda.
os danos. Então, assim, é um país que não faz parte da União Europeia, não faz parte da OTAN. Então, assim, as pessoas, eu acho que o Ocidente ainda está meio receoso. E eu creio que eles não vão entrar nessa briga corpo a corpo. Acho que os Estados Unidos, a OTAN, eles não vão entrar com essa briga corpo a corpo, de levar militar para lá, de entrar em conflito. Então, assim, diante da situação da Ucrânia e do poderio militar da Rússia, eu creio que tipo, vai chegar um momento em que a Ucrânia ela não vai sustentar. Então, assim, ela não vai conseguir ser resistência por muito tempo, tá entendendo? Então, eu creio que chega um momento de que, se não houver uma reviravolta e o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, enfim, não intervirem, eu creio que a Ucrânia, de fato, vai ser anexada à Rússia, e aí vai começar aqueles movimentos internos separatistas, aqueles movimentos de revolta, mas eu creio que a tendência seja essa. E, assim, o receio é que tipo, ele não pare por aí, e aí comece a fazer as intervenções, como acho que eu vi até alguma coisa de que tipo, já foi visto no aviões russos no espaço aéreo da Suécia, na Entraram, Polônia. passaram, exatamente. Exatamente. Já Então, fez assim, eu não sei se ameaça ele para tá... outro país também. exatamente, a questão das ameaças nucleares, mas, assim, a gente não sabe até onde isso é sério ou é retórica, entendeu? Então, assim, é a coisa que realmente a gente tem que esperar para ver, mas eu creio que, se não houver uma intervenção do Ocidente junto à Ucrânia, eu creio que é questões de dias em que eles vão conseguir sair vitoriosos pelo conflito, porque é questão de estratégia, de inteligência e de Poderia, maioria, né? né? Exatamente, de Então, a gente, poderio. assim, pelo que o senhor está me falando, então a gente vive um grande dilema, um terrível dilema, né? Que é o seguinte: esperar o Putin tomar a Ucrânia sem saber se ele vai parar e, ao mesmo tempo, torcer por uma intervenção da OTAN, dos países do Ocidente, que também não é um bom cenário, né? Essa intervenção Exatamente. militar também, digamos assim, não seria um bom Exatamente, cenário, né? A gente, até porque, assim, a gente sabe que ele tem um segundo... O segundo é o primeiro, eu não sei, é entre ele e os Estados Unidos. Agora há pouco, alguns dias atrás, eu estava vendo essa questão da questão do armamento nuclear dos dois. Então, assim, ele tipo assim, apesar dele ser minoria, mas ele é uma ameaça muito grande. E também, assim, ele vai estar num país em que ele tem como no seu território as maiores usinas nucleares da Europa, enfim, então isso eu creio que é algo ameaçador. Mas, como eu falei lá no início, eu acho que não é algo que ele vá utilizar agora, porque isso causa mais efeitos colaterais para eles mesmo do que... Não seria inteligente. E analisando o Putin e quanto ele é inteligente, mesmo ele sendo um sociopata, mas a gente sabe o quanto ele é inteligente, o quanto ele é estratégico, eu acho que isso não vai acontecer. Mas quanto à questão do conflito, se não houver essa interferência, que acho que havendo essa interferência, pode ser que isso consiga se prolongar mais, mas acho que não havendo, e eu creio que não vai acontecer, pelo menos acho que até agora, final de fevereiro, o Biden ele falou que tipo, não ia intervir, eles só iam fazer as sanções econômicas e as sanções, e aí eu acho que de fato a Ucrânia ela não tem como sustentar esse conflito. a resistência, né? Tá ok. Professor, tem mais Exatamente. alguma coisa que o senhor observa que a gente precisa ficar atento nesse conflito, nesses próximos dias? Eu creio que a gente agora tem que esperar, de fato, ver qual vai ser a reação deles, assim, dessa questão da ameaça, principalmente sobre o Ocidente, mas eu creio que esse, a princípio, não vai ser o ideal. A ideia dele, talvez depois de conquistar a Ucrânia, ele vai dar uma parada e depois voltar, se realmente foi esse ideal de, como a gente falou, de querer resgatar essa glória perdida, de fazer é, trazer essa nova Rússia mais forte. Então, eu creio que, de fato, a gente vai ter que observar como espectadores e esperar o conflito finalizar, mas, como eu falei, eu acho que é muito pouco provável que a Ucrânia saia vitoriosa ou consiga sair dessa. Só para concluir, eu acho que
apesar disso, a gente deve seguir acreditando no direito internacional e nas soluções dos conflitos, mesmo se tratando da Rússia. Acho que o direito internacional, né? Exatamente, o direito internacional tá aí para isso, há as sanções. Eu acho também, assim, a Rússia, ela, apesar do poder, ela não vai sair ilesa disso, ela vai sofrer bastante e talvez essa crise, esse sofrimento não seja agora, mas seja paulatino, seja a longo prazo. E aí eu creio que cabe a gente esperar e acompanhar aí como é que vai se dar o final disso tudo. Tá ok. Professor, muito obrigado. Bom final de semana. Espero que o mundo não acabe. Exatamente, obrigado. Tá bom? Tá bom então, Um Everton. abraço. Um Tá? abraço, obrigado. Tá, bom dia. Abração. Tchau. Tchau, até.